Na semana passada, mais um prédio desabou no Brasil. Esse tipo de situação está cada vez mais comum, a ponto da maioria das pessoas nem ligar mais para esse tipo de acontecimento. Mas nesse vídeo eu quero explicar, além da razão desse acontecido, até como você pode estar numa situação parecida como essa e nem ter ideia do perigo que está correndo. Se o tema do vídeo te interessou e você já é inscrito, deixa o like para dar aquela força aqui para o canal, porque você sabe da qualidade do nosso conteúdo. E se você ainda não é inscrito, assista o vídeo e se gostar, aí sim, peço para você se inscrever para não perder nada aqui do nosso conteúdo. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e você está no canal da Engenharia. No último dia 6, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, um prédio de 4 andares desabou logo após ser vistoriado pela Defesa Civil. Um prédio com mais de 40 anos, de 4 andares e 16 apartamentos, que foi construído com uma técnica conhecida e abolida na construção civil, chamada de caixão. Nome bem sugestivo, inclusive, pelo risco que essa técnica construtiva traz a todos os ocupantes. Esse modo de construção basicamente é um empilhamento de tijolos comuns, ou seja, não estruturais, utilizando apenas argamassa, sem nenhum tipo de pilar, viga, cintamento, vergas ou contravergas. Essa técnica foi largamente utilizada entre os anos 70 e 90 para atender a demanda habitacional de baixa renda da região. Na grande maioria das vezes, essa técnica, que já é perigosa por si só, por não possibilitar uma verificação precisa da estrutura, era executada sem qualquer rigor técnico e com materiais de baixa qualidade, como blocos não calcinados que eram sensíveis à umidade, perdendo a resistência ao longo do tempo. Isso, somado a fundações precárias sem qualquer tipo de impermeabilização, tornavam essas estruturas numa bomba relógio. Essa técnica consiste basicamente na execução de paredes, geralmente com blocos cerâmicos. Essas paredes comuns recebiam diretamente as lajes, como se as lajes literalmente fossem assentadas apenas com argamassa sobre as paredes, ou seja, as paredes de tijolos comuns do pavimento térreo, por exemplo, suportavam as cargas de todas as demais paredes, lajes e, é claro, pessoas acima dela. Como não existe nenhum tipo de ligação entre os tijolos, como o grauteamento que acontece na alvenaria estrutural, por exemplo, esse tipo de estrutura não aceita nada de desaprumo nas paredes, pois essa excentricidade do desaprumo pode causar uma flambagem, gerando um possível colapso. As lajes também têm que ser extremamente rígidas, pois não podem transferir nenhum momento gerado, por exemplo, por flechas nessas paredes, pois elas podem abrir lateralmente. Enfim, é uma técnica sem margem nenhuma para erro, tornando extremamente frágil como um castelo de cartas. E além disso, considerando a falta de interesse das autoridades em fiscalizar e o desconhecimento técnico dos moradores em fazer as manutenções, leva a situações como essa que ocorreu na semana passada a se tornarem cada vez mais comum. No caso específico desse prédio, ainda existiam outros agravantes. Segundo relatos dos moradores, houve reformas em mais de um apartamento, onde aberturas em paredes foram feitas e até mesmo paredes inteiras retiradas, sem qualquer tipo de análise técnica. Logo após essa reforma, os moradores disseram que estalos na estrutura começaram a aparecer e fissuras começaram a surgir. Alertaram a Defesa Civil, que felizmente evacuou o prédio apenas 2 dias antes do colapso total do prédio, e ninguém se feriu. Mas qual a grande preocupação? Estima-se que existem mais de 5.300 prédios desse tipo somente na região metropolitana de Recife, abrigando mais de 106 mil pessoas. Desses prédios, pelo menos 2.500 apresentam risco alto ou muito alto de desabamento. Quando eu disse que você pode estar correndo risco e nem sabe disso, é porque você pode morar em um desses prédios, colocando em risco você e a sua família, onde qualquer reforma em um dos apartamentos pode pôr literalmente tudo abaixo. Mas existe como saber se você está morando em um edifício do tipo caixão? Bom, existem algumas características que são muito comuns a todos os edifícios desse tipo. Se o seu edifício tiver todas essas características, existe uma grande probabilidade de utilizar essa técnica.
E essas características são: paredes visualmente espessas com 15 ou 20 centímetros, sem vãos maiores do que a largura de uma porta, por exemplo. Ausência de vigas ou pilares aparentes. Se na fachada você não vê esse tipo de saliência ou juntas de dilatação como essa, isso indica que o seu prédio provavelmente não é de concreto armado. Layout interno com paredes fixas, distribuídas em cômodos menores, entre 3 e 4 metros de largura. Edifícios com pé direito mais baixo, de 2,60 a 2,80, com uma arquitetura mais simples, quadrada, sem sacadas, sem muitos adornos na fachada. Em geral, são prédios repetitivos, como em conjuntos habitacionais. A ausência de pilotis, que são aqueles pilares que elevam a edificação, em geral no primeiro andar, para fazer uma garagem, por exemplo. E principalmente se o seu prédio foi construído entre os anos 70 e 90 nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Se o seu prédio apresenta todas essas características, busque mais informações, pois muito provavelmente ele utiliza essa técnica construtiva. Verifique com a administradora do prédio se ele passou por alguma inspeção ou até mesmo se tem algum engenheiro responsável. Edifícios do tipo caixão foram completamente proibidos na construção civil por não ter a qualidade mínima exigida de uma estrutura que pode ser dimensionada de forma plena, por falta de precisão e resistência nos materiais e uma execução que não tem um padrão de qualidade que impossibilitam que ela tenha uma normativa a ser seguida, como no caso do concreto armado e alvenaria estrutural, por exemplo. Isso quer dizer que todas as estruturas do tipo caixão vão colapsar? Não, mas sim que elas são muito mais sensíveis a qualquer tipo de alteração ou falta de manutenção e precisam de um cuidado muito maior em todos os aspectos. No desabamento da semana passada, felizmente pela ação de alguns moradores e da rápida intervenção da Defesa Civil, felizmente ninguém se feriu, pois essa história poderia hoje ser uma verdadeira tragédia. Bom, o vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E me diz aí embaixo o que você acha dessa situação e se você acha que mora em um desses prédios, me deixa saber aí nos comentários. Como eu disse, são vídeos como esse toda semana e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu e até lá!